Sejam bem-vindos aqui. Nosso conteúdo de hoje vai ser um conteúdo bem teórico para amarrar algumas informações, algumas dúvidas que eu sei que você, corredor, ainda tem. Porque eu escuto isso, eu escuto nos bastidores, me perguntam por direct: Diego, como que eu organizo o meu treino? Quantas corridas eu tenho que fazer? Quantas vezes eu tenho que fazer o fortalecimento? Eu fortaleço antes, fortaleço depois? Isso tudo são perguntas que eu escuto falar e que me perguntam diretamente. E por isso eu resolvi fazer essa live, esse conteúdo para vocês. Organizando seus treinos, corrida e fortalecimento. Quando a gente vai falar disso, eu dividi aqui em dois tópicos principais. Aqui em vermelho em destaque, que é o planejamento e a execução. Primeiro de tudo, você precisa planejar. Corredor, você que ainda não faz um planejamento, você está ficando para trás. Você precisa organizar os seus treinos. E quando eu falo planejar, é você pensar mesmo no que você vai fazer. E por mais que ainda falte alguma coisa, falte algum detalhe, por mais que ainda não esteja da maneira tão perfeita, você tendo um planejamento, você tem um pontapé inicial, você sabe de onde você vai partir, você sabe aonde vai chegar. Pode não ter chegado ainda no objetivo, no tempo que você pretendia, mas você sabe onde vai chegar. Você sabe corrigir, algumas coisas que podem ter dado errado no meio do caminho. Então, o planejamento é a base para que a gente saiba como fazer a estrutura de corrida e como fazer a estrutura do fortalecimento. Organizar seus treinos é planejar o treino. E basicamente eu estou falando de treinos de fortalecimento e treinos de corrida. Então o planejamento é peça principal, ela está aqui como peça número 1, peça-chave, para que você tenha uma boa sequência nessa sua estruturação. Se você não planejar, se você não souber aonde você vai depois de amanhã, se você não souber o que você vai fazer daqui a 2 semanas, talvez você esteja indo por um caminho errado, por um caminho mais longo, por um caminho difícil, mais árduo, mais doloroso. Então eu quero que você planeje para que você tente diminuir o caminho. Você está aqui no ponto de partida e ponto de chegada. O planejamento nada mais é do que ele encurtar esse processo da partida da chegada. Ele vai direcionar, vai encurtar, vai acelerar esse processo. Então o planejamento aqui, eu coloquei 3 pontos dentro dele. O primeiro ponto seria o objetivo. Você precisa ter, corredor, um objetivo claro, atingível, para você poder planejar. Então, o primeiro ponto do planejamento é você traçar um objetivo. É a partir daí que eu vou saber, se eu sei o que eu quero, eu começo a entender quantas vezes eu preciso correr. Eu começo a entender quantas vezes eu preciso fortalecer. Se eu não tenho um planejamento, e dentro desse planejamento eu não sei onde eu quero chegar, eu não tenho uma meta, eu não tenho um objetivo claro, fica difícil eu falar quantas vezes eu tenho que correr. Fica difícil eu falar em que momento você vai fortalecer. Então, primeiro ponto, planejou. Planejamento, organização, papel, caneta, rabisca, quadrado, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, primeiro mês, segundo mês, isso é o planejamento. Objetivo, aonde que esse meu planejamento vai te levar? Aonde você quer chegar? Diego, eu quero chegar nos meus primeiros 5 quilômetros. Perfeito. Seus primeiros 5 quilômetros é a sua meta, é o seu objetivo. Uma vez definido o seu objetivo, a gente já começa a entender melhor quantas vezes tem que correr, entender melhor quantas vezes eu preciso fortalecer. Claro até aqui? Tranquilo? Segundo nível do planejamento, segundo ponto, é o seu nível. É o seu nível de treinabilidade, é o seu nível que você está atualmente. Você é um iniciante, você quer fazer seus primeiros 5, mas você já correu e caminhou, você quer fazer os primeiros 5, mas está na caminhada. Qual o seu nível hoje? Eu preciso entender em que ponto que eu estou, em que ponto de partida, para saber aonde eu vou chegar. Então, se eu tenho o objetivo de correr os meus primeiros 5 km e eu só estou na caminhada, é um caminho. Eu tenho que seguir esse caminho aqui, porque eu estou na caminhada, eu estou no ponto inicial perfeito
e minha meta final são 5 quilômetros. Então eu vou nesse caminho, vou planejar aqui e vou. Não, Diego, eu quero fazer meus primeiros 5 quilômetros correndo direto, mas eu consigo correr 5 minutos e caminhar 2. 5 minutos e caminhar 2. Opa, então você não precisa ir nesse caminho, porque esse caminho aqui é para quem está ainda só caminhando. Você vai traçar um caminho B. Então, nesse outro caminho, você vai conseguir sair dessas alternâncias pequenas de caminhada com corrida e chegar na sua corrida contínua. Então, você sabendo o seu nível, você vai determinar o caminho que você vai para chegar na sua meta. Então, por isso é importante você saber o seu nível. Se você não entender o nível que você está de corrida, o nível que você está ainda de caminhada com corrida, se você não souber exatamente isso, talvez você tome um rumo errado. Você vai por um caminho mais longo, que vai ser mais doloroso. Imagina você que está só na caminhada, perfeito, e quer começar a correr. Então só caminha, você caminha 5 km, tá? Um exemplo. E quer correr 5. Você vai ter que fazer esse processo. Você vai ter que começar com pequenas corridas, adaptar o seu corpo, fortalecer e aumentando de forma progressiva até chegar lá. Quem já está nesse processo de caminhada com corrida, já vai por outro caminho. Talvez seja um caminho um pouco mais rápido, porque a pessoa já está adaptada a pequenos trotes. Então, perfeito. Então, identificar o seu nível, traçar uma meta clara dentro do seu planejamento é fundamental para que você consiga entender toda a sua organização e estrutura de corrida e fortalecimento. Corredor, claro até aqui? Tranquilo? Vai seguindo ponto a ponto, você vai ver que é simples, é só você conectar. Outra coisa, planejamento. Sei onde eu quero chegar, sei o meu nível. Eu preciso ver qual é a minha disponibilidade. Disponibilidade de treino. Quantos dias, quantas horas, quantos minutos eu tenho disponível para treinar. Eu dei um exemplo aqui de 5 km, né? Vamos subir um pouquinho? Vamos jogar esse exemplo? Vamos subir um pouquinho? Vamos jogar esse exemplo para 42 km. Então, uma maratona. Seu objetivo é correr uma maratona, correto? Show de bola, perfeito. Meta longa, meta gostosa, eu já fiz, é maravilhoso, é muito gostoso. Vamos chegar lá? Vamos chegar lá. Agora, imagina que você planejou sua maratona, estruturou, né, objetivo, seu nível permite você a isso, você já tem uma boa vivência, uma boa experiência, então seu nível atual, ele permite você treinar para maratona, por mais que você não tenha feito uma maratona ainda, mas o seu nível de treinamento, de condicionamento físico, de experiência, de tempo na corrida, permite você a treinar. Perfeito, lembra, quem está na caminhada, não é o momento ainda de pensar na maratona agora, tem alguns caminhos até você chegar lá. Tem que passar pelos 5, pelos 10, pelos 21. Agora, quem já fez 21, já tem uns anos correndo, já tem uma vivência, já pode pensar na sua maratona. Objetivo maratona, nível ok, disponibilidade. Diego, só posso correr 2 vezes na semana 30 minutos. Não dá. Percebeu por que a disponibilidade eu coloquei aqui como um ponto importante para o seu planejamento? Se você tem uma meta de maratona e você só pode correr, não tem outro dia, não tem outro horário, não tem mais tempo, 2 vezes na semana, 30 minutos, esse tempo não é um tempo que vai levar você para uma maratona. Diego, mas eu sou muito raçudo, eu consigo, eu tenho muita disposição. Perfeito. Segue esse caminho. Esse caminho pode ser longo, pode ser doloroso, você pode se machucar, vai ser árduo, talvez você nunca mais queira correr uma maratona porque você chegou lá aos trancos e barrancos. Um caminho correto, um caminho seguro e prazeroso, esse caminho ele requer mais tempo, que você tenha mais disponibilidade para você treinar. Então uma coisa que eu costumo falar muito para os corredores, meus alunos, você precisa adequar o seu objetivo com o tempo que você tem disponível para treinar. Disponibilidade versus objetivo. Se você tem o objetivo de provas longas
e tem poucos dias e pouco tempo para treinar, talvez o seu objetivo não esteja adequado com a disponibilidade. E tudo bem, não tem problema. Só que você tem que adequar. Se eu estou num período de trabalho, de viagens, alguma coisa que está impedindo você a ter mais dias e mais tempo para correr, naquele período, traça metas mais curtas. Provas de 5, provas de 10, melhorar sua velocidade, ficar mais forte naquele período, treinar fortalecimento. Então, você tem que criar a estratégia do objetivo junto com a sua disponibilidade. Então, traça a meta. Se eu quero fazer provas longas, eu preciso ter tempo, disponibilidade para poder treinar, porque prova longa requer treinos longos, não tem jeito. Eu preciso fazer um longão de 21, eu preciso fazer um longão de 25, um longão de 30. Se você só tem meia hora para treinar para uma maratona, não fica compatível. Então, crie a sua meta, seu objetivo, linkado de acordo com a sua disponibilidade. Isso é uma coisa que é batata. Poxa, eu só tenho 2 vezes na semana, 30 minutos? Tá bom, vou fazer trabalhos de velocidade, trabalhos de alta intensidade, vou tentar fortalecer também. Pensa em trechos mais curtos. Ah não, agora eu estou nesse período de 2 meses, eu estou mais tranquilo. Opa, vamos aumentar um pouco o volume. Então você vai de acordo com a sua disponibilidade. Não adianta você querer uma meta longa se você não tem tempo hábil para isso. Ok? Então galera, eu preciso disso aqui alinhado para que a gente chegue na organização da corrida e fortalecimento. Tá claro? Tá tranquilo? Devagarzinho, ponto a ponto. Por isso que eu tive que pontuar isso aqui para vocês entenderem da importância disso aqui. Isso aqui é importantíssimo, tá? Aí eu venho para a execução. Tudo isso que eu falei, você já alinhou, você tá alinhado o seu objetivo com a sua disponibilidade, com o seu nível de treinamento. Lembra? Nível tem que estar alinhado com o objetivo e tem que estar alinhado com a sua disponibilidade. Alinhou isso tudo? Executa. Você precisa colocar isso no papel, escrever mesmo. Ó, na segunda-feira eu vou fazer isso, na quarta eu vou fazer aquilo, na sexta, na terça eu vou fazer aquilo. Na semana que vem, se eu fiz isso na outra semana, eu vou fazer um pouquinho assim, eu vou dar uma mexidinha naquilo. Na sexta, na terceira semana, se eu já vim fazendo isso, eu vou fazer aquilo. Você tem que olhar e você tem que visualizar. Você tem que imaginar aquilo ali na sua rotina. Você tem que conseguir imaginar você realizando aqueles treinos. Então, uma coisa que você precisa colocar em prática também é a sua visualização. Você precisa imaginar aquilo. Você precisa imaginar a sua prova, a sua corrida. Para que você consiga visualizar isso tudo, você tem que colocar no papel. Fica mais fácil de você visualizar no papel. Então, visualiza. Coloca no papel, visualiza e pratica. Treine. Esse praticar é você treinar aquilo que você fez. Diego, fiz o meu planejamento, treinei a primeira semana, não deu muito certo, fiquei muito cansado, foi uma semana muito forte, acho que eu exagerei. Perfeito. Como foi essa semana? Olha no papel. Se essa semana foi forte e você fez treino X, Y, Z, opa, vou mexer um pouco nesse X, Y, Z para adaptar ele. Mesmo você errando a dose, errando a intensidade, aquilo serviu como parâmetro para você reajustar toda a sequência do seu planejamento. Então olha que importante, mesmo você errando, botando uma dose maior, ficando um treino mais forte, mesmo assim, aquilo serviu como parâmetro. Você já sabe que ali, aquele treino não dá, você vai ter que abaixar a intensidade. Perfeito. Talvez esse treino que você fez na primeira semana, que foi forte, de repente ele vai ter que entrar numa quarta semana, você só vai inverter. Então o planejar, mesmo quando você erra, você sabe onde corrigir. Então, isso aqui é fundamental para que a gente chegue na organização dos nossos treinos. Beleza, corredor? Vamos dar sequência aqui. E agora, eu vou fazer aqui com vocês quantas vezes na semana eu preciso correr. Olha só. Vamos nessa. Lembra de tudo que a gente falou até agora? Disponibilidade, objetivo, seu nível. Agora a gente vai começar a aplicar aqui. Pensa comigo, uma pessoa que quer correr a maratona, acabei de dar um exemplo, tá? Ela só tem uma vez na semana, uma vez é semana, tá? Então quantas vezes eu preciso correr na semana? Uma vez. A pessoa que quer correr uma maratona,
ela se encaixa para treinar uma vez só na semana? Não, é pouco tempo. 2 vezes, pouco tempo. A partir de 3 vezes, a pessoa que quer correr maratona, que tem muita dedicação, que já tem uma experiência, ela vai conseguir. O ideal para maratona é a gente variar entre 3 e 5 vezes. Tá? Então o que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou colocar mais ou menos o tipo de prova que se encaixa, tipo de treino que se encaixa nas quantidades de vezes, tá? Então aqui, ó, 3 vezes a 5, maratona. Vou botar aqui, ó, maratona. Maratona. Vou botar 6 também. 7 eu não vou colocar não, tá? Maratona, perfeito. Então de 3 a 6 vezes é um tempo bacana para a pessoa começar a pensar em maratona. Uma vez na semana. Diego, para que serve um treino na semana? Serve para alguma coisa? Realmente, eu vou ter benefício se eu ficar correndo só uma vez na semana? Eu vou colocar aqui uma vez na semana para uma pessoa bem iniciante. Então, um iniciante, aquela pessoa que estava num sedentarismo, aquela pessoa mesmo que fica só no sofá, que trabalha no computador, que não tem uma vida muito ativa, né? Porque tem pessoas que são sedentárias, mas que têm uma vida, uma rotina mais ativa. Mas tem pessoas que são sedentárias mesmo, aquele sedentarismo, acorda, sentou no computador em casa, ainda mais nesse momento agora de home office, sentou em casa, fica 8 horas no computador, às vezes mal sai para comer, porque o trabalho não permite. Em casa mesmo, ela sai do computador, sentou no sofá, e no sofá ela vai para a cama. Tem pessoas que às vezes não dá, sei lá, 100 passos, 50 passos no dia, porque a rotina é muito parado, muito em casa, parado, trabalho, sentado. Então, para essa pessoa, para esse tipo de iniciante, começar com uma vez na semana, ela já vai ter benefício. Ela já vai introduzir uma atividade de forma regular. Diego, você está falando de uma vez na semana a corrida? Sim. Aí depois eu vou chegar na parte do fortalecimento. Então você vai ver que para quem não fazia nada, ela vai sair do 0 para 2, 3 atividades na semana. Então a gente tem que ir de forma progressiva, de forma cautelosa. Então de corrida para uma vez na semana, e aqui eu falo corrida com caminhada, caminhada. Quando eu falo corrida, é de acordo com o seu nível, lembra? Se você está sedentário e está começando, para ela vai ser a caminhada. Lembra que a caminhada, ela faz parte do processo de evolução até chegar à corrida. Então se você quer correr um dia, você precisa começar caminhando, ok? Então aqui está a corrida, mas a gente adequa isso de acordo com a realidade de cada um. Uma vez na semana, iniciante. Para quem mais serve um treino de uma vez na semana? Posso colocar aqui também para uma manutenção. Viajei. Eu vou ficar 1 mês fora para trabalhar. O trabalho me chamou 1 mês fora. E lá eu vou trabalhar tanto que eu não vou ter muito tempo. Eu só vou ter 1 dia de folga onde eu vou poder me exercitar. Então, para você, nesse 1 mês, nessas 4 semanas, se você fizer uma corrida por semana, você vai ter um mínimo de manutenção do seu condicionamento cardiorrespiratório, das suas musculaturas envolvidas na corrida. Então, isso vai te dar a possibilidade de voltar menos pior do que você não fazer. Então, a manutenção para quem não pode treinar mais vezes na semana, ela vai acontecer se você fizer um treininho na semana, bem feito, de acordo com a sua realidade, um treininho bem feito, buscando uma intensidade boa. Então serve como manutenção se você correr uma vez na semana. Lembra que isso aqui é uma situação, aquela atípica mesmo de você não poder mais. Então você incluir um treino na semana vai salvar todo o seu planejamento. Você vai ter que voltar? Vai ter que readaptar? Vai. Vai ter que diminuir a intensidade? Vai. Mas você não vai voltar do ponto que você voltaria caso você não corra uma vez na semana.
ok? Então uma vez na semana, iniciante, aquela pessoa bem sedentária mesmo, e uma manutenção vai atender. 2 vezes na semana, a gente já bota aqui iniciante também. Só que aquele iniciante, que já tem um pouco mais de vivência. Aquele iniciante na corrida, mas que já caminha alguns dias, que já frequentou uma academia, que tem uma vida, uma rotina mais ativa. É aquela pessoa que vai na padaria a pé, aquela pessoa que vai em algum lugar, vai para o trabalho andando, é aquela pessoa que em casa não para, faz uma faxina, bate um martelo. Então aquela pessoa que tem uma vida, né, mais ativa, ela é iniciante para a atividade, para o esporte, mas ela já consegue colocar 2 vezes na semana e ela vai conseguir responder bem, porque ela teve uma vivência, uma pessoa que de repente já praticou esporte na infância, então tem toda uma vivência motora. Essa pessoa que a gente está falando de uma vez, às vezes é uma pessoa que nem praticava esporte, então ela não tem às vezes consciência corporal, então uma vez na semana vai atender. Aqui é um iniciante, vou botar para ficar mais fácil de visualizar, vou botar iniciante barra intermediário. Só para ficar um pouquinho mais claro de você diferenciar o iniciante de uma vez e o iniciante 2 vezes. Então 2 vezes na semana, o iniciante intermediário já atende. A partir de 3, eu botei maratona, pode entrar meia maratona. Então meia maratona vai entrar aqui, vai entrar aqui, vai entrar aqui. 7 vezes eu não vou indicar. Ninguém vai fazer 7 vezes, tá? 6 vezes é para uma pessoa hiper, mega avançada, uma pessoa que realmente precisa e necessita daquilo até por questões de prova, de ganhar competições. Então essa pessoa a gente pode até pensar em 6 vezes na semana, tá? Mas o grosso, a maioria das pessoas que não vivem do esporte, que gostam de praticar, que querem ter segurança no esporte, querem fazer aquilo por prazer, a gente vai variar de 3 a 5 vezes. Então, de 3 a 5 vezes vai entrar grande parte das atividades. Quer melhorar os 5 km? 3 a 5 vezes. Quer melhorar? Eu botei aqui as distâncias maiores para ficar mais claro, né? Mas é claro que 5 km vai entrar aqui, 5 km vai entrar, 10 km, 21, tá? Então, basicamente, essa aqui seria a quantidade de vezes que você necessita de acordo com o seu objetivo, de acordo com o seu nível. Aquilo que a gente falou lá no começo, eu estou começando a aplicar agora. Beleza? Seguindo, vamos lá. Agora sim, Diego, quantas vezes na semana eu preciso fortalecer? Lembra daquele iniciante? O iniciante, ele vai fazer um fortalecimento por semana. Lembra daquele iniciante que nunca praticou esporte, que tem uma vida bem calma, bem tranquila, tem poucas movimentações ao longo do dia? Ela vai incluir uma rotina de caminhada com corrida e vai incluir uma rotina de fortalecimento. Então ela saiu do 0 para 2 treinos na semana. Então quando a gente fala aqui de corrida e fortalecimento, a gente tem que pensar no volume semanal, ok? Para aquela pessoa da maratona que corre 5 vezes na semana, ela vai precisar em alguns momentos fazer 2 treinos por dia, porque o corpo dela vai necessitar aquilo, porque a carga de treino dela é maior, a intensidade de treino dela é mais forte, ela vai precisar de algo a mais. Então aquela pessoa que não fazia muita coisa, vai fortalecer uma vez na semana, vai fazer uma caminhada com corrida mais uma vez, e ela já tem 2 vezes na semana de atividade. 2 vezes na semana, aqui, para fortalecimento, eu vou colocar aqui, ó. Lembra que para corrida a gente botou de 3 a 5 vezes? Para fortalecimento, eu vou botar aqui, ó, de 2 a 3 vezes na grande maioria das pessoas. Então, na grande maioria, né, pode ser querer melhorar 5 km, querer melhorar 10, 21, maratona, de 2 a 3 vezes por semana, vai ser, vou botar até aqui, ó, a maioria
das pessoas estão aqui nesse miolo. Então, a maioria das pessoas estão aqui nesse formato de 2 a 3 vezes por semana. Você viu que uma vez é aquela pessoa que estava muito no sedentarismo, e de 2 a 3 vezes eu posso vir desde a pessoa que vai correr a maratona treinando 5 vezes na semana, desde a pessoa que vai correr os 5 quilômetros 3 vezes na semana. E aí aqui a gente vai só brincar com as intensidades. O objetivo de hoje é montar uma estrutura. Tá? A gente não está falando aqui de tipos de treino, a gente teria que detalhar melhor, né, a sua planilha para saber as intensidades de cada treino, de corrida, a intensidade e os tipos de exercício e de treino que você faria para o fortalecimento. Mas a ideia hoje, o objetivo é colocar você num ponto que você entenda a quantidade de vezes que você vai precisar fazer cada tipo de coisa e o porquê. Então você já está entendendo por que você tem que fortalecer uma vez na semana aquele cara que está começando. E que a grande maioria das pessoas vão ficar nesses 2 a 3 vezes. E aí eu falo assim, ó, por que 2 a 3 vezes aqui é a grande maioria? Se você correr 2 vezes na semana, você vai fortalecer 2. Você consegue fazer isso em dias alternados, que vai ser uma coisa que eu vou falar no próximo ponto. Se você corre 3 vezes na semana e fortalecer 2, você consegue dias alternados. Então, de 2 a 3 vezes é uma combinação boa, até para você ver daqui a pouquinho, para você encaixar junto com o seu planejamento de corrida. Então, se você realmente necessitar, e vão ter pessoas que vão necessitar por conta de fisioterapia, de repente de alguma lesão, ou necessitam de alguma região que está muito fraca e precisam fazer aquilo mais vezes, algumas pessoas vão fazer 4 vezes. Dificilmente alguém vai fazer fortalecimento pensando em desempenho de corrida muito mais que 5, 6. Tá? Então, basicamente, a gente vai ficar aqui, vai girar de 2 a 3 vezes por conta das combinações de alternância de dias que a gente vai ver agora no próximo ponto. Galerinha, claro, tranquilo? Como estamos aí? Tudo bem? Show! E agora a gente vai começar a linkar isso tudo. Fortalecer e correr. O que a gente faz primeiro? Essa é clássica, é aquela pergunta que eu recebo toda hora. Eu abro caixinha de pergunta, é isso. É no direct, é na rua. Diego, o que eu faço primeiro? Eu fortaleço, eu corro, depois fortaleço. Eu faço em dias separados. Eu faço de manhã, de tarde, de noite. Galera, tá aqui. Já coloquei escrito e tá aqui. Pum. Primeira opção que você tem é você fazer dias separados. E aí, por que tem essa questão dos dias separados? E por que eu falei primeiro a questão de quantas vezes tem que correr, quantas vezes tem que fortalecer? Você viu que aquela proposta que eu dei para vocês, ela se encaixa justamente nisso aqui. Você realizar um treino cardiorrespiratório, um treino aeróbico num dia, você tem a possibilidade de fazer um trabalho de força no dia seguinte. Você então está em dias seguidos fazendo treinamento, você não deu uma recuperação para o seu corpo, mas você deu uma recuperação cardiopulmonar no dia que você não corre. Então você está trabalhando com 2 valências, uma valência aeróbica e uma valência anaeróbica. Então você precisa alternar dias e fazer fortalecimento em dias separados da corrida. E aqui eu posso dar um exemplo, tá? Aqui eu vou dar um exemplo de uma pessoa que vai correr... Vamos botar aqui uma pessoa que vai correr uma meia maratona treinando 4 vezes corrida. Então ela vai fazer segunda, terça, quarta, aqui eu vou botar quinta, sexta, botar tudo aqui, ó, só pra gente ter como exemplo, tá? Sábado e domingo. A pessoa vai correr a minha maratona treinando 4 vezes na semana. Então aqui ela vai botar, deixa eu pegar aqui, ó. Aqui ela vai pegar aqui, ó, corrida. Aqui ela vai fazer corrida.
Tô dando um exemplo aqui, tá, galera? Corrida e domingo corrida. Se você perceber, ela faz segunda, pula terça, corre quarta, pula quinta, corre sexta, pula sábado e domingo. Só que se ela mantiver essa rotina, na semana seguinte ela volta a correr na segunda-feira. Então ela alternou, fez seguido. Tranquilo. Ou na semana seguinte ela pode inverter. Em vez de começar a corrida na segunda, ela pode pular para a corrida terça, corrida quinta. E aí ela vai alternar. Uma semana ela vai fazer corrida segunda, quarta, sexta e domingo. Na outra semana vai correr terça, quinta e sábado. E aí você vai ter que planejar e ver o que é melhor para você na sua organização que a gente falou lá no início. Dando sequência, aqui a pessoa fez correu, alterna, correu. Nessa alternância aqui ela pode fortalecer. Correu, fortaleceu, correu. Vamos botar um descanso aqui? Descansou quinta. Correu, fortaleceu. Então olha uma estrutura para quem vai correr 4 vezes na semana e vai fortalecer 2. É aquilo que a gente falou lá atrás. Eu começo a linkar e entender as minhas necessidades. Diego, eu preciso correr isso tudo para minha maratona? É interessante você correr com volume de 4 vezes na semana sim. Diego, eu preciso fortalecer só 2 ou será que eu preciso fortalecer 3? Como eu vou saber? De acordo com a sua necessidade. Você vai sentir a necessidade de ter que trabalhar mais força ou não. Você vai sentir a necessidade se você está com alguma fraqueza muscular ou não. Isso tudo vai fazer com que você pense e estruture o que é melhor para você. Perfeito? Então, de acordo com as suas necessidades, você vai colocar aqui quantas vezes você vai correr e quantas vezes você vai fazer o fortalecimento. Mas o ideal, o objetivo é você fazer isso de formas em dias separados. Essa é a primeira opção. Diego, não tem possibilidade. Esquece, eu não consigo correr num dia e fortalecer no outro porque eu não tenho tempo. Eu só tenho segunda, quarta e sexta para fazer tudo. Perfeito. Qual a sua segunda opção? Segunda opção, mesmo dia em horários diferentes. Ou seja, você vai escolher um turno para você realizar o trabalho de corrida, manhã, por exemplo, e um turno para você realizar o fortalecimento, à noite, por exemplo. No dia seguinte, repete. No treino seguinte, manhã, corrida e à noite, fortalecimento. E show de bola. Você então tem como segunda opção, caso você não tenha essa primeira disponível, trabalhar no mesmo dia em horários diferentes, em horários separados. E aqui vai servir para quem vai correr os 5 km, os 10 km. Perfeito. Se você só tem 3 vezes na semana disponível para correr e para fortalecer, horários separados. E a gente chega aqui numa opção que eu vejo que é muito comum. Isso aqui tem bastante gente nessa opção aqui, que é a terceira opção, que não é a pior, mas você precisa avaliar a prioridade. Terceira opção é a pessoa que só tem as 3 vezes na semana. Tô dando exemplo, tá? 3 vezes na semana para correr e fortalecer, e mesmo assim, ela só tem 2 horas seguidas para isso. Acabou. Ela tem de 7 às 9. Depois disso ela tem que trabalhar e acabou. Não tem mais jeito. Então essa pessoa que só tem horários seguidos para fazer fortalecimento e corrida, como que a gente vai encaixar isso? Te pergunto, você tem ideia como você vai fazer a sua estrutura para quem só pode correr em horários seguidos? Por isso que eu botei aqui o nosso ponto, que é importantíssimo você ter isso aqui em mente, caso você só consiga fazer em horários seguidos. Avaliar a sua prioridade. Corredor, vamos nessa. Você tem uma prioridade de fazer o fortalecimento por necessidade mesmo, de fraqueza de articulação de joelho, de fraqueza de glúteo médio, de fraqueza abdominal. Você corre e sente dor nas costas, você corre e sente dor no joelho, você tem pouca mobilidade de tornozelo, você sente tornozelo travado. Então me fala qual é a sua prioridade. Fortalecer. Se você tem como prioridade fortalecer, o que você tem que fazer primeiro? Fortalecer. Chegou na academia, chegou na praça, saiu de casa, o que você vai fazer primeiro nessas 2 horas que você tem? Fortalecer. Fortalece e depois corre.
Diego, mas eu não posso perder rendimento, eu não posso perder o desempenho na minha corrida caso eu faça um fortalecimento? Talvez você perca, sim, algum desempenho, mas você está estruturando a sua base, você está fortalecendo o seu corpo, todas as articulações, pensando no corpo como um todo. Prioriza os pontos de fraqueza, mas trabalha o corpo todo. Corredor, pensa sempre nisso. Você tem que priorizar as suas fraquezas. É glúteo médio? Prioriza glúteo médio. É fraqueza abdominal? É fraqueza de romboide, de musculatura de escápula, sua postura está ruim? Prioriza. Mas não é que você vai priorizar ali e vai esquecer o abdômen. Então prioriza o seu ponto de fraqueza e fortaleça o corpo como um todo. Então você precisa ver o que é prioridade para você. Vai perder um pouquinho de desempenho? No primeiro momento, sim. Mas você está fortalecendo a base. Depois que você já estiver forte o suficiente e a sua prioridade não for mais você fazer o fortalecimento antes, você inverte. Você coloca a sua corrida agora como prioridade. Porque você já fez o fortalecimento, já supriu as suas necessidades e agora você vai dar prioridade naquilo que você quer, naquilo que você gosta, que é a corrida. Então você vai começar o seu dia, naquelas 2 horas que você tem seguidas, vai começar correndo. E depois você vai fortalecer. Porque você precisa manter o fortalecimento. Só que agora ele já não é mais o seu ponto principal, não é mais o seu foco. O seu foco já é a corrida. Porque você trabalhou tanto a base nele primeiro, que agora você consegue inverter e trabalhar primeiro a sua prioridade, que é a corrida. Então, corredor, o que eu quero que você entenda nisso tudo aqui, e principalmente para quem vai trabalhar com essa terceira opção, que é fortalecer e correr em horários de sequência, você tem que priorizar. Avalie a sua prioridade, avalie a sua necessidade. Se você tem necessidade de fortalecer primeiro, fortaleça, por mais que você tenha alguma perda de desempenho na corrida. Esquece o desempenho, faça a sua prioridade e faça a corrida depois, ok? Se você já tem um corpo forte o suficiente para fazer a corrida primeiro, ela é a sua prioridade, você quer fazer um trabalho forte, se você fortalecer primeiro, você vai perder o seu rendimento e você já está forte o suficiente para suportar aquela pancada, inverte, coloca a corrida primeiro, faça um bom treino, desempenhe ali um bom trabalho e você faz depois um trabalho complementar de fortalecimento. Então, galera, essa aqui é a estrutura, é como você tem que fazer. Se você estava na dúvida do que você tem que fazer primeiro, está aqui em detalhes, passo a passo o que você tem que fazer. Vai correr ou vai fortalecer? Primeira opção, dias separados. Segunda opção, no mesmo dia, em horários separados. Terceira opção, no mesmo dia, em horários seguidos, você vai ter que avaliar a sua prioridade. Então, a partir de hoje, corredor, eu quero que todos vocês tenham um planejamento, tenham um papel e caneta, tenham um rabisco ali no caderno, para que você olhe e fale, esse é o caminho. Avaliou colocou seu objetivo, avaliou o seu nível, viu qual a sua disponibilidade, alinhou a disponibilidade com o seu objetivo, bota no papel, executa isso, vê quantas vezes você tem a necessidade de correr, vê quantas vezes você tem disponível para correr, vê quantas vezes você tem a necessidade de fortalecer, vê qual dessas opções você consegue encaixar na sua rotina. Se for a primeira opção, melhor. Se for a segunda opção, melhor. Se só puder a terceira, prioridade. E aí, corredor? Tudo bem? Tudo tranquilo? Conseguiram entender?